E aí, moçada, nono ano, capítulo 10. Nós vamos discutir o Brasil entre duas ditaduras. Tá, por que duas ditaduras? Vou te memorizar. Nós terminamos a Era Vargas, que era um ditador, 37 a 45. Então, 37 a 45 e depois de 64 começa outra ditadura. Então, entre esse período, nós vamos discutir um Brasil aí entre duas ditaduras, 45 para trás e agora se termina. Depois em 64 começa outra que vai terminar em 85, ok? Estamos juntos? Então o capítulo 10 vai falar de democratização, um país democrático de novo. Por que democrático de novo? Porque saiu o período Vargas, que emplacou o Estado Novo, ficou muito tempo no poder, vai de 30 até 37, ok? E depois se estende novamente aí 37 a 45 no famoso Estado Novo aí do Vargas, querendo organizar o Brasil, evitar que o Brasil fosse tomado pelos famosos socialistas, né? Ok. Estamos juntos? Vargas então deixa o poder. Eu queria estabelecer algumas coisas. Saída de um ditador, entrada de um período democrático. Toda vez que alguém administra sozinho o país, seja quem for, é ditadura. Ah, não, mas o cara não respeita os poderes. Ditadura. Então, nós estamos vivendo um período agora de muita conturbação, de pessoas falando em período antidemocrático. Então, a história nos mostra, se você quiser aprender um pouco com história, não só saber o que aconteceu, a historinha da década de 60, 70 e 80, mas é um período muito mal da história. Então, rememorar, reviver esse período não é tão bacana como parece. Então vai. Então Vargas, ditador, sai, entra Dutra. O seu Dutra, ele assume a eleição ganhando com 55% dos votos. Então ele teve maioria absoluta, 55% dos votos, é eleito então presidente do país. Detalhe, pasme os senhores, que Vargas, que acabara de ser considerado ditador, ele se candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul e se torna senador pelo Rio Grande do Sul. Então Vargas se torna senador pelo Rio Grande do Sul. Ué, mas pasme os senhores por quê? Porque o cara acabou de implantar um período não democrático. Então, logo em seguida, ele se torna senador da República, vai fazer as leis e vai procurar fazer, então, aquilo que ele não fazia, que era obedecer e criar regras para um país ser dirigido, então, por vários poderes. Os três poderes organizados novamente. Então, os três poderes que Vargas não obedeceu, agora ele participava do segundo poder, que é as pessoas que vão fazer as leis do país, ok? Ou o Senado, que é o cargo maior que faz a lei. Bacana. O governo de Dutra, então, vai marcar algumas coisinhas que você precisa anotar. Número 1 é que ele vai romper com a União Soviética. Então, lembra do famoso socialismo? É inacreditável, né? Vargas toma o país para o país não ser socialista e faz parceria e tem contatos e tem vínculos com a União Soviética. Ok? Então, paz, meus senhores. 2. Dutra vai tomar o direito de poder se candidatar de todas as pessoas do Partido Comunista aqui no Brasil. Inclusive tem um famosinho aí chamado Jorge Amado, aquele escritor famoso, baiano. Ele vai ser convidado a morar em outro país, nós chamamos isso de exílio, né? Ele vai se tornar então um exilado. Para quê? Então, estamos juntos? Vargas é convidado então a deixar o governo, se torna senador, e Getúlio Vargas então agora no Senado vê o seu amigo aí, o senador contempla essa saída do seu amigo Jorge Amado, e aí o país segue. Tá, então vai ser 2 períodos de redemocratização. Depois de 81 também as pessoas que foram exiladas do período militar, em 85, né, começam a voltar então, e esses famosos do exílio aí. Bacana. 1946, então, a primeira atitude do meu amigo Dutra é mudar a Constituição, uma nova Constituição. Aí você pode falar, paz, meus senhores, novamente mudou, novamente, tchê. E aí a Constituição agora vai ter um título bem específico. Vai ser uma Constituição republicana.
Dutra estava assustado com os rumores, com a amizade dos socialistas e agora vai criar uma constituição presidencialista republicana, e que nós vemos até hoje, né? Uma república e dirigido por um presidente e assim vai. Detalhe, ele vai criar direito, olha que coisa doida, hein? Direito de expressão, direito a negociação, né? Ou seja, a expressão ao pensamento. Você tem direito de pensar e falar aquilo que acha que é correto. Isso é constitucional, né? Isso a Constituição garante, segundo a Constituição de 46 do meu amigo Dutra. Autonomia entre os poderes. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Cara, parece que nós estamos vivendo aqui uma aula que devia ser dada aí às pessoas que estão dirigindo o país, né? Em 46, então, é a autonomia dos poderes. Um faz a lei, um julga a lei e o outro executa a lei. Que bagunça que nós estamos vivendo, né? As pessoas precisavam de retomar o período histórico aqui, nós estamos mapeando para vocês. Voto de homens, mulheres agora. Sim, agora homens e mulheres, ambos podem votar. Detalhe, alfabetizados. Quem não tiver condição de ler e escrever não pode votar, que é uma grande injustiça, né? Você imagina, quem não pode ler e escrever não tem direito de expressar seu pensamento. Lá em cima não fala que todo mundo tem direito à expressão de pensamento, e agora aqui embaixo fala, todo mundo tem direito à expressão de pensamento, desde que seja alfabetizado, desde que saiba ler e escrever. Bacana? Bacana. 18 anos, alfabetizado, direito à greve. Dutra é um cara democrático, ele dá direito ao trabalhador de questionar a estrutura onde ele está inserido de trabalho. Pode sair na rua e questionar e colocar direito. Esse direito havia sido interrompido com a ditadura de Vargas, né? Agora não. Há direito de novo de se expressar, o sindicato pode se organizar, o trabalhador tem direito de voz, direito. Esses direitos aqui, se todos são seguidos, se tivesse lá embaixo, assim no rodapé, cumpra-se todos esses, nossa, o país estaria muito bem. Independência dos poderes, um presidente, uma constituição, autonomia dos poderes, direito a voto, menos a questão, é lógico, do direito aqui a voto só de quem é alfabetizado. E aí o Brasil começa a acelerar o processo de alfabetização dessas pessoas aí para ter mais votos, né? Para ter mais condição de votos. A ideia do presidente aqui na economia era uma ideia de mercado nacional, né? Nacional. Mas viu que não está dando muito certo, depois vai procurar um mercado internacional, depois retoma para o mercado nacional de novo. Então, não é questão de querer, né? Ver qual é a tendência. Então, o Dutra é um cara de experimentar as tendências que estavam acontecendo. Vargas não. Vargas vai retomar o poder. Você fala, vai, Vargas volta de novo, professor. Vargas volta de novo. Ele não foi eleito senador? Aí, em 1950, ele é eleito presidente da República novamente. É a segunda eleição, ou a segunda eleição não, o segundo governo, né? O segundo governo de Vargas. E ele traz um slogan forte, o nacionalismo de Vargas, né? Qual que é esse slogan? Tem um slogan aí da Petrobras, o petróleo é nosso, nós somos nacionalistas, não podemos deixar as riquezas do país sair. Vargas vai ter um momento conturbado. Em 1953, ele vai criar a Petrobras, e nesse período, o ministro de Vargas, né, o ministro do Trabalho de Vargas, que é um cara nada mais, nada menos que a Jango, o famoso João Goulart, ele vai prometer, numa crise financeira brutal, aumentar o salário mínimo 100%. O povo ficou doido. Nossa, de 1.000 vai passar para 2.000. O povo ficou louco. Uau, Vargas sempre trabalha nessa questão de ser popular, né, com o povo. Aumentar o salário mínimo de forma irresponsável, 100%. Só que o salário mínimo, que havia sido prometido, realmente aconteceu esse aumento. Só que o ministro de Vargas, o João Goulart, pressionado pelos militares, foi demitido. Então Vargas já sentiu a primeira pressão em 53 e a pressão vai aumentar em 54, que nós vamos trabalhar a aula que vem, que é a morte de Vargas, e vai começar então esse período, um novo período então do país. Nós vamos ter mais um período conturbado ali de 50 até 64, e aí 64 instaura-se então o período militar que nós vamos trabalhar. Fique em casa, fique em paz.
Lembrando que você tem direito de expressão de pensamento e de fala, graças a Dutra. Um grande abraço.